Hoje nós vamos falar sobre a diferença entre autoestima, autoconfiança e autoimagem. Quando a gente pensa no aspecto de autoestima, é o valor que a pessoa dá para si mesmo, o quanto ela aprendeu ao longo da sua vida a se valorizar. E muito deste aprendizado da autoestima, ele está associado, ele está interligado com a primeira infância de todos nós enquanto crianças. Então, quando a gente pensa na educação infantil, né, da forma como nós fomos educados, ou se você tem filhos e a forma como você educa o seu filho, vai influenciar diretamente na forma como ele se percebe, na forma como ele aprende a se autovalorizar. Então, tudo aquilo que é dito para uma criança, tudo aquilo que é repassado para ela em termos de valorização ou de desvalorização, de qualificação do comportamento da criança ou de desqualificação da existência ou do comportamento dessa criança, está refletindo e está influenciando diretamente na construção da sua personalidade. Então, uma autoestima alta é a pessoa que tem a percepção positiva sobre si mesma. E a autoestima baixa é a pessoa que não aprendeu a se valorizar, não aprendeu a se colocar como uma parte ou como uma pessoa importante, como um espaço importante nas interações, nas relações e na convivência com o outro. Então, uma pessoa com uma autoestima baixa é aquela que sempre está deixando que o outro se posicione, que o outro determine como as coisas vão acontecer, se submetendo à vontade do outro. E a pessoa que tem uma autoestima alta é a pessoa que sabe o seu próprio valor. Ela não fala e não decide pelo outro, ela fala sobre si e a importância que ela tem dentro de um espaço realmente de convivência. Agora a gente vai falar sobre a autoconfiança e é diferente. Por quê? Porque a autoconfiança ela está associada ao quanto você se sente capaz na execução de determinada atividade. Então eu posso ter uma autoconfiança muito grande em fazer determinada tarefa que ao longo da vida eu aprendi a fazer, mas ainda assim ter uma autoestima baixa. Ou seja, a forma como eu me vejo na execução de determinada atividade, ela pode ser muito positiva, mas a forma como eu me vejo enquanto pessoa, nos meus direitos e na minha valorização ainda ser baixa. E isso é muito comum de acontecer, porque crianças e pessoas que muitas vezes não tiveram reforços positivos e reconhecimentos na sua trajetória, foram educadas e criadas com uma autoestima baixa, porém foram para o mercado de trabalho, foram para a escola, com execuções de alto desempenho, até como uma forma de conquistar o seu espaço no mundo. E aí, consequentemente, foram desenvolvendo uma autoconfiança, ou seja, acreditando na sua própria capacidade de executar, na capacidade de fazer, como uma forma de conquistar o espaço que tanto desejam, o reconhecimento que tanto desejam. E o terceiro conceito associado a tudo isso é a autoimagem. A autoimagem é qual é a percepção que eu tenho sobre mim mesma. Qual é a leitura de modo geral? Como eu me vejo? Né? Como eu me visualizo? Qual é a imagem que eu tenho sobre mim? E qual é a imagem que o outro tem sobre mim? Muitas vezes pode ser diferente. Então, a autoimagem é muitas vezes a leitura que eu tenho sobre meus acertos, sobre meus erros, sobre a forma como eu me comunico, sobre a forma como eu me percebo no mundo. E essa autoimagem, ou seja, a minha autopercepção, ela muitas vezes vai determinar o quanto eu me sinto acolhido, quanto a pessoa se sente aceita, o quanto ela realmente, nas interações com o outro, ela vai de uma forma mais positiva, mais negativa, ou muitas vezes até mais impositiva. Sabe aquela pessoa que já chega brigando, né, que já chega armando uma situação porque acredita que não vai ser aceito?
Muitas vezes a agressividade que a pessoa tem, ela está muito mais associada a um mecanismo de defesa, a uma insegurança de se sentir ou não amada ou reconhecida no grupo que ela está interagindo ou nos direitos que ela está reivindicando. Então, muitas vezes o comportamento agressivo, ele vem muito mais como uma forma de defesa. Por quê? Porque a autoimagem da pessoa é negativa, de que ela não vai ser acolhida, de que ela não vai ser respeitada, de que a solicitação dela não vai ser atendida e, consequentemente, ela já vai para o circuito negativo. Então, só para recapitularmos, quanto melhor for a autoestima da criança, consequentemente, maior valor ela vai aprender a dar a si mesma. Quanto maior a autoconfiança, maior a capacidade resolutiva, maior a capacidade de fazer. E, consequentemente, tudo isso vai contribuir para uma autoimagem positiva e uma forma mais agradável, mais positiva de conviver e de se relacionar com as pessoas. Um abraço a todos e sejamos todos, colaboradores aí de um mundo melhor, num ecossistema mais positivo e com interações que transformem realmente as nossas relações de uma forma ok.